Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão. Nós vamos bater um super papo com um cardiologista e nutricionista para saber como não ter essa doença que já se tornou um problema de saúde pública. Você sabia que o tão famoso prato feito pode ser um risco se não souber escolher? Nós vamos ver na reportagem da repórter Fernanda Ribeiro e vamos exibir também mais um episódio da série A Cura da Alma Feminina. Não sai daí, porque o nosso programa já começou. Hipertensão, você conhece alguém? Eu conheço um monte de gente que tem esse problema e eu fiquei impressionada. Você sabia que já mata 9 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde? E nos últimos 10 anos aumentou 14% e um dos principais fatores de risco, adivinha, é a obesidade, o sedentarismo. Vamos lá mudar esses índices? Nós vamos saber como fazer isso, gente. Vamos melhorar nossa qualidade de vida e o programa Manhã Viva tem essa missão. Você tem alguma dúvida? Você sabe se o sal é mesmo vilão? Pois é, aguarda aí que você vai ter uma surpresa. Mande suas dúvidas já agora no @manhãviva, que os nossos profissionais vão responder. Mas antes, eu quero trazer aqui a palavra do Papa ontem. Olha que bonito que ele trouxe. Ele recebeu uns surdos lá em Roma, os representantes dos surdos, e ele disse que para sentir a presença de Deus não se percebe com os ouvidos, mas com a fé. Portanto, eu os encorajo a reavivar a sua fé para sentir sempre mais a proximidade de Deus, cuja voz ressoa no coração de cada um e todos podemos ouvi-la. Assim, vocês poderão ajudar as pessoas que não ouvem a voz de Deus a estarem mais atentas a ela. Essa é uma significativa contribuição que as pessoas surdas podem dar à vitalidade da igreja. Então, com esta mensagem, eu quero abraçar todos os deficientes que podem estar nos acompanhando. Nós temos também uma condição também que faz com que os surdos possam nos acompanhar, né, pelas legendas. Então, eu quero dar um bom dia para você e a paz de Deus no seu coração, porque eu tenho uma irmã que é deficiente auditiva, a Aline também tem um irmão, então eu sei o quanto é importante. Eu fiquei muito feliz com essa mensagem do Papa. Então pode ser, e tenho certeza que muitos deficientes podem estar nos escutando, os cegos, também os deficientes físicos. Então nesta mensagem eu quero abraçar todos os deficientes, porque nós estamos esperando a festa da misericórdia. Então a casa de Deus é aberta a todos. Então, independente da sua condição, vem para a casa de Deus e sinta a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Manhã Viva te abraça nessa manhã. E também os portugueses, a nosso boa tarde, porque lá já é mais ou menos 1h da tarde e a gente está sabendo que eles estão ligadinhos conosco. Então, boa tarde aos nossos portugueses que estão ligadinhos conosco também. Então, já vamos começar o nosso bate-papo. Então, por favor, chega mais, doutor Marcelo, ele é do Hospital Padre Pio XII. Bom dia, Hospital Pio XII, por favor. Doutor Marcelo, hipertensão, problema de saúde pública. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fizeram para estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu volto para essa casa e eu estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir com as informações que a gente tem, é o nosso dia a dia, né, na nossa profissão, para poder estar levando aí as informações importantes para quem nos ouve. Muito obrigado. Imagina, a casa é sua. Obrigado. Vamos começar. O que é a hipertensão? Como é que funciona no organismo para dizer assim, olha, esse corpo está com problema e ele é hipertenso? Renata, a hipertensão é uma doença multifatorial. É um problema realmente de saúde pública, como você colocou, porque é uma doença silenciosa, onde na verdade nós vamos fazer o diagnóstico através
da observação de uma alteração da pressão, de um número. E, na grande maioria das vezes, as pessoas não têm essa preocupação de saber como é ou como está os níveis pressóricos. Os sintomas são frustros, e aí quando a gente percebe, os pacientes já estão com problemas outros, que acabam fazendo com que é uma doença de alta prevalência no mundo. Você passou os números aí assustadores. Hoje no Brasil nós somos aí quase 36, 37 milhões de brasileiros hipertensos, e no ranking mundial das doenças que mais matam, a doença cardiovascular ela está em primeiro lugar. E aí nós temos vários vilões, vários inimigos do coração. E dentre esses inimigos, a hipertensão arterial é considerada um pilar, porque justamente os profissionais têm que estar todos atentos, as pessoas estarem atentas, né? Porque realmente é um problema de saúde pública. E as estratégias de combate à hipertensão, elas passam pelas sociedades médicas, passam por políticas de saúde e passam por vocês, que são os meios de comunicação que facilitam que nós possamos estar dando orientações aí necessárias para essas pessoas. Tem sintoma? Tem sintoma. Na grande maioria das vezes, os pacientes sentem dor de cabeça. Então, aquela dor de cabeça que começa a incomodar numa determinada altura do campeonato. Geralmente são dores de cabeça na parte de trás da cabeça, que a gente chama de nucal, uma cefaleia nucal. Tem pessoas que sentem falta de ar, tem pessoas que têm cansaço. São sintomas inespecíficos. Por isso que na grande maioria das vezes ela está obscura. Então a gente consegue ver a pontinha do iceberg checando a pressão da pessoa. E às vezes as pessoas não se percebem disso. E eu estou falando para uma população que envolve crianças, envolve adolescentes, adultos, idosos, enfim, não tem uma seletividade de pessoas, entendeu? O que a gente observa na grande maioria das vezes é que o sintoma é muito pobre. E é aí que mora o perigo, é uma doença silenciosa. Doutor, a pessoa é genética ou a pessoa adquire? Boa pergunta. Eu poderia te responder de duas maneiras. Mas olha só, se eu pegar o pacote de todos os hipertensos, eu diria para você que 95% são causas que nós acreditamos que tenham fatores que corroboram para que a pessoa se torne hipertensa. E tem uma minoria que gira em torno de 5%, onde nós temos alterações no organismo que provocam a hipertensão. Esse primeiro pacotão dos 95% a gente chama de hipertensão essencial. Então não tem uma causa específica, tem vários fatores de risco que levam à hipertensão. A obesidade, o sedentarismo, o tabaco, a bebida alcoólica, o excesso de sal na alimentação, a idade, a história familiar, e aí entra a genética na jogada. O problema é que nosso país, aqui falando de Brasil, nós temos uma miscigenação muito grande. Então nós não conseguimos, do ponto de vista científico, determinar um determinado, vamos dizer, cromossoma ou a genética que a esse paciente vai ter mais hipertensão. A gente sabe que os negros tem mais, essa prevalência é maior nos negros, é maior nos idosos, não é? Agora, existe uma pequena população em que essa pressão, essa hipertensão, a gente diz secundária. Secundária aqui, eu posso ter um problema renal que me leva à hipertensão. Se eu resolvo esse problema renal, eu resolvi a hipertensão. Eu posso ter um problema endocrinológico, por exemplo, de tireoide, que é muito comum na população também, que está causando hipertensão. Eu resolvi o problema da tireoide, eu resolvi o problema da hipertensão. Essas causas são secundárias, então eu diria, essas são adquiridas. Aquele primeiro pacote são causas essenciais que a gente diria assim, essa não adquiri, essa veio junto com uma série de fatores para corroborarem para a hipertensão. Entendi. Doutor Marcelo, por favor,
Nós temos aqui alguns slides explicativos para quem está em casa, para ficar mais fácil de entender. Vamos lá para a primeira explicação. Nós temos aqui... Isso, como eu falei para vocês, nós temos vários fatores de risco. Então, vamos colocar aí para quem está nos ouvindo, são vilões. Os nossos inimigos que vão propiciar com que a hipertensão aconteça, começam aqui. Então, a obesidade de maneira geral, que a gente sabe que está aumentando no mundo e no Brasil, e infelizmente nós estamos tendo mais crianças obesas por conta da nossa mudança, nossa escolha de estilo de vida. Eu acho que tudo começa no estilo de vida. A partir do momento em que a gente optou por toda essa tecnologia, todo esse avanço, essas facilidades que a gente tem na nossa vida diária, vai ter um preço. Esse preço é esse estilo de vida que realmente traz a obesidade como um ponto fundamental, importante. Os obesos têm mais predisposições para serem hipertensos. Eu não posso ter uma correlação direta, dizer, não, é porque eu estou obeso, eu vou ser hipertenso. Não, mas a chance da obesidade estar alavancando aí uma possível hipertensão arterial, isso é fato, é o nosso dia a dia. O diabetes, essas duas colocações de intolerância à lactose, é aquele paciente que ele é um pré-diabético, entre aspas, é aquele paciente que já está tendo alterações nos níveis de glicemia, associado à obesidade, associado a alterações dos níveis de colesterol no nosso sangue, principalmente os triglicéridos e o mau colesterol, junto com a chegada, então, da diabetes. Só o fato do paciente ser diabético, ele já traz uma carga muito importante de peso, de risco cardiovascular, ou seja, o diabético associado a essas alterações de colesterol, associado à obesidade, ele vai ganhar uma nota nossa de alto risco para problemas cardiovasculares. O que isso significa? Dizer que é um paciente que tem mais risco de ter acidente vascular cerebral, que é o derrame que nós conhecemos, infarto agudo do miocárdio, onde nós temos alterações e entupimento nas artérias do coração. Isso soma-se. Então, eu vou ter mais derrame cerebral, eu vou ter mais doença cardíaca isquêmica, enfim, eu vou ter mais doença cardiovascular. Esse aqui tem um outro slide que continua, os inimigos continuam, né? Os inimigos continuam. Dentre esses inimigos, eu acho que está num outro slide, isso, eu deixei, está bem ilustrativo para vocês. A idade é uma correlação direta. Quanto mais idoso eu fico, quanto mais idade eu tenho, mais chance de eu me tornar hipertenso. A fisiologia explica muito rapidamente isso, muito fácil, quer dizer, eu vou tendo um enrijecimento das artérias. E por conta disso, o sangue precisa trabalhar, o coração precisa trabalhar de uma maneira mais forte para mandar esse sangue para todos os órgãos. E o enrijecimento das artérias vai fazer com que a resistência da periferia do nosso organismo aumente, aumentando a pressão arterial. O sexo, aí nós estamos, as nossas informações estatísticas, elas são um pouco contraditórias, mas o sexo masculino está praticamente igual ao feminino. No último censo que nós fizemos em 2013, a gente viu que as mulheres estavam ganhando um pouquinho da gente. Então, as mulheres estavam um pouco mais hipertensas do que os homens. Aumentou nas mulheres nos Isso, últimos anos? nos últimos anos. As mulheres estão ficando mais hipertensas? Mais hipertensas. Existe agora aí, nos próximos anos, uma outra rolagem desses dados que vão nos mostrar de maneira mais estatística. Os negros, os pacientes de descendência afro-africana têm uma tendência a ser mais hipertensos. A ingesta de sal hoje é um fator muito importante para a gente. Nós, cardiologistas, temos um foco muito grande nesse assunto. Falando em ingestão de sal, doutor Marcelo, nós estamos aqui com o doutor Rodrigo Zanettin. Por favor, falei corretamente? Falou corretamente, muito prazer. Bom dia, Renata. Obrigado. Nutricionista, vai explicar pra gente todos os tipos de sal. Eu nem sabia que tinha tanto. Sim, dá licença, só cumprimentar. Rodrigo, prazer te Prazer, tudo de bom. Tudo bem? Eu nem sabia que tinha tanto, doutor Rodrigo. Então, o sal, na verdade, assim, ele tem grandes opções hoje
né? Na verdade, sempre teve, porque todo sal, ele nasce integral, por gentileza. Todo sal, ele nasce integral, né? Então, assim, todo sal, ele passa por alguns processos, principalmente o refinado, tá? Então, a gente tem o sal refinado, que ele basicamente ele é cloreto de sódio, né? Então, que seria basicamente esse daqui. E o que acaba acontecendo? O excesso de sal, sim, como o doutor falou, realmente ele tem um lado prejudicial e causa realmente uma hipertensão momentânea na pessoa, tá? E o que acaba acontecendo? Se falar um pouco da variação dos sais, né? A gente tem aqui o sal do Atacama, né? Que é um sal, no caso, do deserto. Ele é um sal do deserto, do Atacama. Esse aqui? Esse primeiro aqui, Tá. né? Ele, Esse na verdade, aqui? ele contém... É um sal do deserto? Ele é um sal do deserto, ele é de origem cheio do de- Chile. De pedrinha. Ele é mais... Ele dá para culinária, esse aqui? Sim, exatamente. Na verdade, quando você adquire ele, muitas vezes você compra ele já com um moedor e você acaba moendo na hora, tá? Como é que ele chama? Sal? Sal do deserto do Atacama, tá? Certo. E assim, todo sal... Ele sempre tem essa coloração. Sim, exatamente. Todo sal, Mas ele qual o benefício dele? Então, todo sal ele é integral, né? Certo. E o que acaba acontecendo? O sal integral, ele não é só cloreto de sódio. Ele tem outros nutrientes, outros minerais. No caso, ele tem magnésio, ele tem potássio, ele tem cálcio. Então, ele ajuda muito a alcalinizar o nosso organismo, tá? Toda doença, se vamos colocar assim, toda doença acidifica o organismo. Os minerais, eles ajudam a alcalinizar. Então, acaba ajudando bastante. Nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma recomendação de sal a ser ingerido por dia, tá? Que chega mais ou menos por volta de 5 gramas, que cada grama de sal tem por volta de 400 miligramas de sódio, e isso baseado num sal refinado, que é só cloreto de sódio. Qual que é a vantagem de você utilizar outros sais? Um exemplo. O sal rosa, o sal do Himalaia, né? Que é um sal que se tornou... Esse aqui, ó. Exatamente, Deixa eu se tornou mostrar. popular. Né? Tá bem fácil de encontrar hoje. Exatamente. Você encontra ele hoje em qualquer lugar, praticamente. Você Sim. encontra ele assim, mais integral. Mais integral Isso, e ele mais refinado mais também. refinado. Porém, ele não perde, ele não passa por um processo de refinamento como o sal refinado. Tá? É um refinamento para diminuir as pedras, mas ele não perde os nutrientes, isso que é importante. No caso dele aqui, se a gente for fazer uma comparação, ele em 1 grama de sal dele, ele tem por volta de 230 miligramas de sódio, sendo que o sal refinado tem por volta de 400 miligramas. É uma diferença grande. Né? Sim. A recomendação é 2.000 até 2.400 miligramas de sódio. Então, quer dizer, é uma condição que ainda está dentro. O problema em si não é que o sal realmente é o grande vilão, como muitas pessoas acham. O excesso, como tudo na vida, vai prejudicar, né? Se eu só trabalhar, eu perco a minha família. Se eu deixar de trabalhar, eu também perco ela. Então, a ideia é sempre o equilíbrio, tá? Então, eu trouxe alguns aqui para mostrar, porque é interessante a questão assim... Depende muito da região, depende muito da cultura, depende muito do que é feito nessa parte culinária, né? Um exemplo, esse sal aqui, o sal negro, ele é sal marinho, tá? Mas na sua composição ele tem carvão vegetal. O carvão vegetal, não é o carvão de churrasco, é o carvão vegetal, ele funciona no organismo como um imã. E todo tipo de toxina que a gente tem, ele acaba puxando. Então, lógico, para umas pessoas que têm alguma dificuldade gastrointestinal, ele é mais indicado, porque ele pode ajudar. A pessoa tem muita flatulência, ela tem muita azia, desconforto, ele, pelo carvão vegetal, ele pode ajudar a contribuir com isso. Mas aí usa na culinária, na usa salada? Na culinária, exatamente. Então, assim, a base do sal, ela é muito interessante. O excesso não é interessante. A gente tem que prestar atenção que, infelizmente, hoje, a maioria dos nossos alimentos industrializados, eles são, para se manter por mais tempo de prateleira, eles são ricos em aditivos. E esses aditivos, basicamente, têm sódio.
Então, os alimentos hoje que são prejudiciais de fato para a hipertensão são os alimentos que são muito industrializados, ultraprocessados. Então, isso sim é um grande risco, porque a gente come pouco, mas ingere muito sódio. Diferente desses que são a base para você fazer as suas refeições em casa de uma forma um pouco diferente. E lógico, se você tem a opção de partir para um sal integral, é muito mais válido, muito mais interessante do que só o cloreto de sódio. Tá? Esse sal vermelho? O sal vermelho, ele nada mais é que um sal marinho também, porém ele tem na sua composição argila vermelha. Tá? E a argila ela também tem benefícios para o organismo. Tá? Então ele também é rico em minerais, ele é rico em zinco, ele é rico em ferro, ele tem uma quantidade muito alta de ferro. Então, assim, para as pessoas que têm problemas ou tendem a ter anemia, fraqueza, por falta de ferro, ele pode contribuir também, auxiliar nesse processo. Então, assim, cada sal integral, ele vai contribuir de uma forma. Basicamente, ele tem um pouco menos sódio do que o normal, porém, ele tem os outros nutrientes. Tá? E eu trouxe também uma opção para quem gosta, né, e quer ter um sal integral, mas com um paladar um pouco diferente, a gente pode estar fazendo um sal de ervas. Tá? E aqui, no caso, tem alecrim, tem salsa desidratada, orégano, e você pode estar pegando, dá licença, você pode pegar um sal integral, o sal do Atacama. Pode ser esse, pode ser esse, você pode colocar, né, junto. O interessante é você fazer um processo de trituração e mantém ele por assim, e você pode temperar seus alimentos, né, as suas refeições, e vai ficar muito bem. As ervas, elas já ajudam também no processo digestivo e fica muito mais saboroso essa refeição. Né? E quando vai a erva, você naturalmente você não vai sentir tanta necessidade do sal, né? Exatamente. Porque você temperou mais, né? Quando começou essa questão do sal integral, e principalmente o sal do Himalaia aparecer, muitas pessoas fazem essa pergunta, mas por que dele, né? Será que ele realmente tempera, ele dá o gosto salgado no alimento? E realmente ele dá. Tá? Porque ele também tem o cloreto de sódio, que é o sal. Só que a vantagem é, como eu já disse, a vantagem é que ele está no seu estado inteiro e ele tem todos os nutrientes já de origem, né, como os outros minerais. No caso, ele tem mais de 80 minerais. Então, assim, se há uma dica que eu indico eu acho ele um sal fácil de você encontrar hoje e que realmente auxilia bastante no processo da alimentação. E o sal light? O sal light, o que acaba acontecendo? Você pode ter o sal light refinado e pode ter um sal integral light. No caso, o sal do Atacama ali, ele é um sal integral e light. Por quê? Ele ainda passa por um processo que ele retira um pouco do sódio. Então, numa composição, ele acaba tendo menos sódio ainda, porém ele mantém os outros nutrientes. Ele é mais interessante. Em supermercados, facilmente você encontra já o cloreto de sódio refinado light, que no caso ele vai ter a metade do sódio do que um sal normal, basicamente de 40% a 50% menos sódio. É mais interessante para quem gosta muito de sal, né, que vai estar ingerindo menos sódio. Porém, se tiver a opção de entrar um integral que vai estar entrando outros nutrientes, é mais interessante. Esse sal aqui está diluído? Não, na verdade, na verdade ele é um sal refinado, iodado, né? E ele é a base líquida, né? E assim, ele também você consegue estar temperando, ele realmente, eu não vou pedir para você experimentar porque é salgado mesmo, tá? Mas assim, mas ele realmente, ele faz toda a questão de um sal normal, porém ele é líquido. Né? Então, acaba tendo menos sódio também, porém, os outros nutrientes foram retirados. Então, ali é só cloreto de sódio e iodo, né, na forma de iodato de potássio, que realmente o iodo foi um ponto que entrou também
para a questão do bócio endêmico, como o doutor falou, problema de tireoide, eles precisavam resolver isso e então criou-se a estratégia de acrescentar o iodo no sal. Então o sal passou a ser cloreto de sódio e iodado. Doutor Rodrigo, também precisa ter uma mudança no paladar da pessoa, né? Sim, exatamente. O ponto maior que eu falo é que, infelizmente, tanto o açúcar como o sal mascara o nosso paladar. E, às vezes, você com o paladar mascarado, você não consegue sentir prazer em outros tipos de alimento. E aí acaba você se limitando a certos tipos de alimento que, infelizmente, hoje, pela facilidade, pela praticidade, acaba sendo uma boa parte do dia na nossa alimentação e acabando trazer a obesidade, risco de doenças cardiovasculares, aumento da hipertensão, né, aumento da pressão arterial, enfim. Infelizmente, o interessante é a pessoa realmente tentar ir diminuindo tanto o sal como o açúcar para poder sentir realmente o sabor dos alimentos, que é realmente o que vai fazer a diferença. Mudança de hábito e o PF, prato feito. Quem nunca, né? Comer um prato feito, principalmente no Brasil. Mas será que dentre as opções do PF você tem escolhido a melhor? Porque muitas vezes você pode dizer assim, sem a batata frita, né? Mas vem com a batata frita e vem com tudo e ainda põe o sal em cima do PF. Mas pode ser um risco. Vamos ver na reportagem? Quando chega a hora da refeição, o restaurante já começa a ter movimento. Aqui, o famoso PF é escolhido pelos clientes. A maioria não dispensa o prato feito e o motivo principal é o mesmo. É mais prático, né? E eu acho até mais barato, né? Bem mais prático, é uma boa pedida, bem mais rápido. Prático, sim. Mas e quanto à nutrição? As escolhas não parecem ser as mais saudáveis. Hoje arroz, feijão, farofa, uma carninha, eu acho, de porco. Eu tô comendo mal, eu acho, porque eu não tô comendo nada de verdura, né? Nada de salada. Estudo feito em 6 países, incluindo o Brasil, comprovou que 94% das refeições populares contêm mais quilocalorias do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A publicação do Jornal Médico Britânico aponta que um prato típico é 33% mais calórico do que um fast food. As consequências para o corpo não demoram a aparecer. Obesidade, diabetes mellitus, né? Hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta. As calorias do PF têm pesado no organismo por uma razão muito simples. O brasileiro preza por mais comida no prato e cada vez menos qualidade nutricional. Para quem deseja mudar esse hábito e investir na saúde, tem que estar mais atento ao preparo dos alimentos. Um peixe, um alimento super saudável, né? Rico em ômega 3, vários minerais e vitaminas. Mas se você fizer ele frito, encharcado em óleo vegetal, ele já não vai ser um alimento tão bom. Quando a gente cocciona, cozinha ou refoga o vegetal ou legumes, você já perde boa parte das fibras e aquele alimento ele fica com mais teor de amido, então automaticamente mais calórico. Bom mesmo é fazer como o seu Jair. A alimentação para ele é coisa séria. E na hora de montar o próprio prato, as opções são por aquelas que fazem bem à saúde. O meu é a simplicidade. Arroz, feijão, bife, uma saladinha, eu estou satisfeito. Pela idade que eu tenho, você já vê que eu tenho bastante saúde. Quantos anos? Vou fazer 80. Bem saudável, então. Bem saudável, a vidinha saudável e bem alimentada. Olha aí o exemplo para nós, né? Comidinha saudável, já está com 80 anos, é isso aí. Temos que seguir esse exemplo, né? Doutor, tudo é mudança de vida, mas você estava falando sobre o açúcar, é um vilão também para o hipertenso, né? Exatamente. Olha, eu posso dizer que, pela experiência que eu tenho, o açúcar ele acaba sendo mais prejudicial para o hipertenso do que propriamente o sal. Eu vou explicar brevemente o porquê. Esse assunto ele é bem complexo, né? Então, assim, como o tempo também é curto, a gente tem que... pode explicar que é importante. E o que acaba acontecendo? A pessoa que ingere uma quantidade absurda de açúcar, principalmente refinado, ela torna a insulina, que é o nosso hormônio produzido no pâncreas, resistente. E a gente chama de resistência insulínica.
tá? E o que acaba acontecendo? Essa resistência insulínica, ela causa uma disfunção endotelial, que é exatamente o quê? Dentro dos nossos vasos sanguíneos, a gente tem um endotélio, que é uma camada que reveste o vaso. E esse endotélio, ele secreta algumas substâncias, e uma delas é o óxido nítrico, que faz o processo de vasodilatação, né? Faz o vaso ficar mais dilatado. A resistência insulínica, ela causa essa disfunção que vai prejudicar que o vaso faça esse relaxamento e essa vasodilatação. E isso, a longo prazo, acaba aumentando a pressão arterial e também outras substâncias que fazem com que o vaso fique mais flexível, faz com que ele perda essa flexibilidade e ele acaba enrijecendo e torna-se, como a gente chama, de arteriosclerose, que é diferente da arteriosclerose, que no caso, formação de placas de gordura, né? Que é o risco maior para doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC. E esse enrijecimento dos vasos faz com que aumente a pressão arterial. Então, geralmente, quando você pede para um hipertenso tirar o sal da dieta, a chance dele diminuir a pressão arterial é muito pequena. A diferença é muito pouca. Quando você realmente pede para ele diminuir a questão de açúcar refinado, ele realmente consegue melhorar a insulina e automaticamente ele começa a reverter esse quadro. Então, se a gente for analisar, o sal em excesso prejudica, mas o açúcar prejudica ainda mais. Olha aí, gente! Informação super importante. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Ajudou muita gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e vocês estão de parabéns pelo programa. Muito obrigada mesmo. E fica aí que a gente tem mais informação. O doutor Marcelo continua com a gente e a gente vai explicar. E já tem pergunta pelas nossas redes sociais. É bem rapidinho, espera por nós. Programa Manhã Viva de volta. Você conhece algum hipertenso? Eu conheço. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão. Você sabia que por ano 9 milhões de pessoas no mundo morrem com este problema, que já é um problema de saúde pública no Brasil? Os números só aumentam. Nós estamos conversando com o doutor Marcelo Durval, do Hospital Pio XII de São José dos Campos. Ele já explicou bastante coisa para a gente e a gente vai continuar o nosso bate-papo. No primeiro bloco, nós conversamos com o Dr. Rodrigo, ele explicou um monte de tipo de sal. Se você perdeu, não se preocupe, na segunda-feira vai estar tudo no Play, Canção Nova. Se inscreva lá nesse canal, você não vai se arrepender. E eu vou mostrar para você a nossa ação Palavras que Curam. Você não vai se arrepender também. É assim, ó, você contribui conosco, faz uma contribuição a mais de R$20 e você vai ter acesso online a conteúdos exclusivos no palavrasquecuram.com.br. Conteúdos exclusivos só para quem fazer parte dessa ação. Você contribuindo com R$20 a mais, além da sua contribuição mensal, no final de 3 meses você vai receber um DVD com todo esse conteúdo mais um bônus. É imperdível, gente, vamos participar porque o conteúdo está maravilhoso, eu já ouvi parte desse conteúdo e vale a pena. Tem Dunga, tem Padre Bruno, tem Alexandre Oliveira, tem Padre Adriano Zandoná, vale muito a pena. Nós vamos continuar com o nosso bate-papo com o doutor Marcelo. Ele já tirou um monte de dúvida da gente. Doutor Marcelo, vamos ferir a pressão da Beatriz, nossa produtora aqui, faz parte da nossa equipe. Bom dia, Bia. Bom dia, Bia. Tudo bem? Vamos ver como é que está a sua pressão, Bia, ao vivo. Vamos lá? Posso medir sua pressão? Não vou tirar não, tá? Porque o pessoal fala, tira a minha pressão. É, porque o pessoal tira fala, minha pressão. né? Eu tiro a sua pressão, morre, né, doutor? eu mato você. Bom, lógico que o objetivo não é ensinar ninguém a medir a pressão. Sim. Mas que é muito importante as pessoas saberem que tem vários tipos de medidores de pressão, né? Os manuais, os digitais. É sempre muito interessante quando a pessoa sabe que é hipertenso,
ou quando toma medicamento, ter um aparelho, qualquer aparelho que seja, é importante você ter uma noção de como está a sua pressão. Obviamente que você sentiu mal, teve algum problema, você vai procurar um pronto atendimento, vão medir a sua pressão. É importante saber também que, dependendo da característica da pessoa, é muito importante que essa pressão seja medida em repouso, sentada ou de pé. O idoso, por exemplo, a gente tem o hábito de fazer medições de pé, porque na grande maioria das vezes há uma queda da pressão de pé. Então o idoso tem esse problema. A gestante, por exemplo, nós fazemos medições sentadas ou em decúbito lateral esquerdo, por conta da gestação. Os aparelhos, eles são todos classificados dependendo do tamanho da pessoa. Então, a criança, eu vou usar um aparelho diferente, um aparelho específico para o bracinho da criança. Da mesma forma, o obeso. Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente vê no consultório algumas pessoas fazendo medições de pressão arterial em aparelhos que não são adequados para aquela pessoa. E, eventualmente, há um erro daquela medição, e isso incorre, às vezes, até em automedicação, enfim, uma coisa que acontece muito fácil aqui no nosso país. Enquanto o senhor vai aferindo a pressão da Beatriz, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Por que acontece de uma pessoa que nunca teve, por exemplo, a pressão nunca teve problema e de repente a pressão, explode ali, a pessoa é socorrida, a pessoa já pode ser considerada hipertensa? Existe o que nós chamamos de hipertensão mascarada. Essa hipertensão mascarada a gente classifica muito bem no consultório. Então, aquela pressão que no consultório está tudo bem. E fora dele, a gente observa que a pessoa está tendo oscilações de pressão importantes às vezes. Aí entram vários fatores na jogada. O estresse é um deles, a obesidade é outro, a alimentação, como foi colocado aqui, o nosso colega nutricionista fez algumas colocações extremamente importantes. Infelizmente, nós temos dados estatísticos aí que nós não chegamos a 15% das pessoas, de uma maneira geral, que se preocupam em saber quanto de sal que elas estão comendo. Então, isso é um problema de saúde pública, porque, como o Rodrigo colocou espetacularmente ali, eu tenho um sal que tem vários outros elementos que são muito importantes para a saúde. O sal não é o vilão, é o cloreto de sódio numa determinada dosagem que faz mal para a gente. E aí nós sabemos aqui que o brasileiro come cloreto de sódio 4 vezes mais, estatisticamente. Então, isso realmente é um problema. O sal que tem outros componentes que são importantes para o nosso organismo, por exemplo, o magnésio que ele colocou, enfim, isso são substâncias extremamente benéficas para a gente. O problema é quanto que eu estou comendo de sal, de cloreto de sódio nas 24 horas. E isso é muito fácil você identificar nos alimentos, né? Isso é um problema que a gente tem aqui. A falta de exercício é um outro fator. Então, nós temos aí várias situações aí que eventualmente podem fazer com que pessoas tenham elevações da pressão de maneira súbita, como você colocou. E uma delas, Renata, importante, é o uso de medicação. O uso de medicação inapropriada. O Marcelo está verificando a pressão da Bia. Vamos ver como é que está a pressão dela agora. Ok. A pressão da Bia está 110/70. É uma pressão considerada normal. A gente vai estar mostrando para vocês depois. Obrigada, Bia. Obrigado, Bia. Está normal? Está normal, 110/70. Uma pressão considerada normal. Vou mostrar num gráfico depois a classificação que a gente usa. Vamos lá, voltar aqui no gráfico para ajudar as pessoas em casa, a gente explicar melhor este assunto para o pessoal que está em casa. Eu acho que ficou claro aqui com relação a questão dos fatores de risco, sedentarismo. Eu queria fazer uma colocação com relação à bebida alcoólica, ok? Sim. Então, o álcool é um outro fator importante, que a gente sabe que existe uma correlação direta entre o consumo regular e acima dos valores que a gente acredita serem prejudiciais para a saúde, e realmente a gente vê a elevação da pressão arterial. De uma maneira geral, você vê vários estudos aí no mundo colocando
que o álcool não é tão vilão assim, enfim, isso é um assunto bastante extenso, né? A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia entende que tanto as bebidas destiladas quanto as fermentadas, nós precisamos ter um determinado nível de etanol no organismo que passa a ser prejudicial. Esse nível está em torno de 12 gramas por dia. Se eu for colocar do ponto de vista prático, seria mais ou menos 350 ml de uma cerveja no dia, ou 150 ml de vinho, ou 45 ml de qualquer destilado. Quer dizer, o importante é frisar com que o uso abusivo do álcool regularmente, ele é um fator limitante que realmente leva à hipertensão arterial, ok? Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a pressão normal? A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia admite que eu tenho uma pressão normal abaixo de 12/8. Então, qual que é a pressão normal? É quando eu tenho uma pressão abaixo de 12/8. Quando a minha pressão, meu limite superior do normal, 140/90, ou seja, 14/9. Se eu tiver uma pressão maior ou igual a 14/9, eu estou num estágio de hipertensão. Estou no primeiro estágio de hipertensão. Mas, Marcelo, e aquela variação entre o 12/8 e o 14/9? Esse é um estágio que nós chamamos de pré-hipertenso. Em outros países, os Estados Unidos, por exemplo, já encaram como uma hipertensão elevada, a pressão arterial elevada. Vamos falar aqui do nosso entendimento. Nosso entendimento é que o paciente entre 121 a 139, aqui é 39, e entre 81 e 89, que é a pressão diastólica, eu considero esse paciente pré-hipertenso. O que significa isso? Significa que é um grupo de pessoas que podem se tornar hipertenso. A chance dele se tornar hipertenso é muito grande. Por isso que entram em jogo todos aqueles fatores de risco que nós colocamos. Se eu consigo mudar o estilo de vida, se eu consigo emagrecer, se eu consigo baixar o meu colesterol, se eu consigo baixar os meus níveis de glicemia, como o colega colocou, se eu consigo praticar mais exercícios físicos na semana, se eu consigo ter uma dieta mais saudável, esses pacientes, na grande maioria, quase 30% deles, a pressão cai e volta no nível normal. E não necessariamente eu preciso medicar aqui. Então, uma transição que a gente tem aí de observação do paciente no consultório. A partir de 14/9, eu já estou no estágio 1. Se essa pressão fica acima de 160 até perto de 180 sistólica e a diastólica em torno de 100 a 110, eu estou no estágio 2. O meu perigo das doenças cardiovasculares aqui é bem maior. O risco de um infarto, o risco de um AVC é muito maior. E aqui, na grande maioria das vezes, o paciente tem que ser medicado e controlado. E aí uma notícia que não é boa é que a gente não consegue ter essa adequação dos limites de pressão por conta da adesão do paciente que toma remédio. Então o brasileiro, infelizmente, ele não tem uma adesão como nós gostaríamos. É muito pequena essa adesão. Então, às vezes a gente começa a dar o medicamento para o paciente, por qualquer motivo ele para, ou às vezes até acontece o contrário, de estar tomando medicamento sem orientação médica. Então, isso é um problema muito grande que a gente tem. O problema da automedicação. O problema da automedicação e o problema de não seguir aquelas orientações. O paciente que tem uma pressão sistólica, que é a máxima que a gente chama acima de 180 e a diastólica acima de 110, é um paciente realmente que exige um cuidado muito grande, né? Esse paciente, ele deve estar recebendo medicações e às vezes associação de medicações para que a gente possa trazer ele para um patamar de maior segurança. Existem algumas situações adversas aí que a gente encontra muito frequentemente, a tal da hipertensão do jaleco branco. Hoje a gente tem vários tipos de jaleco, o meu não é branco, né? Mas a gente vê muito isso no consultório, quer dizer, o paciente eleva a pressão arterial quando ele está junto com o médico. Mas nós temos armas para saber se eu estou frente a isso. Então eu tenho outros mecanismos, outros diagnósticos que eu posso fazer. A síndrome do avental branco é quando, exatamente. Quando o paciente olha para o médico, a pressão e a pressão já sobe. E às vezes a gente vê as duas coisas. Isso acontece mesmo, né, doutor? Muito. E a gente faz o diagnóstico através de exames laboratoriais e
medição de pressão arterial em casa, né, residencial ou ambulatorial, que a gente mata o diagnóstico. Quer dizer, a pressão dele se eleva quando está perto do profissional. Mas o interessante é que mesmo aí nessa situação, independente de qualquer coisa, esse paciente tem que ser visto de perto, porque nós temos outras situações clínicas que também faz com que essa hipertensão, vamos dizer, mascarada, na verdade eu tenho que tratar esse paciente, né? Porque tem a genética por trás, tem história familiar, enfim, todo um contexto. E a hipertensão arterial sistólica isolada a gente vê muito no paciente mais idoso. E nós temos um entendimento de que já sabemos que o idoso tem essa predisposição para ter essa pressão sistólica mais elevada por conta do enrijecimento fisiológico das artérias, né? Mas a gente sabe também, se nós não tratamos esse paciente, se ele chega a níveis maiores do que 160 de sistólica, a mortalidade também ele aumenta. Então o idoso tem que ser visto com muito critério para a gente poder estar orientando de perto aí do ponto de vista medicamentoso. Nós temos mais explicação. O que eu gostaria de chamar, o que eu gostaria de chamar a atenção, frisar bastante para quem está nos ouvindo, é que a pressão considerada normal é aquela pressão abaixo de 120 por 80. Então eu estou com uma pressão igual ou menor que 12 por 8, eu estou tranquilo, eu estou frente a uma pressão normal. Eu vou chamar de hipertensão aquele paciente que tem uma pressão arterial acima de 140 por 90. 140 por 90 já eu considero ele hipertenso estágio 1. E aí eu vou ver os riscos cardiovasculares que ele tem, história familiar, se ele tem diabetes, se ele tem outras doenças, que idade que ele tem, enfim, para poder colocar ele num cenário clínico onde eu vou optar ou não pela associação de medicamento, tratamento não medicamentoso, tratamento medicamentoso. E o idoso, que eu chamo a atenção, antigamente existia uma premissa que não, o meu avô tem 90 anos, ele está com 18 por 9 de pressão, é normal para o idoso. Não, não é normal para o idoso. Quer dizer, os nossos idosos aqui no Brasil, com 16 de sistólica, eu já tenho que tratar da mesma maneira, ok? Tem mais algum slide? Aqui chama a atenção, em outros países, assim, para a gente fazer uma comparação, a hipertensão arterial é uma doença que é silenciosa, ela tem uma prevalência muito grande no mundo inteiro, né? O americano está em torno de 37%, o Japão 37%, nós estamos nos 30% de prevalência, é uma doença que mata, é uma doença que participa de todas as mortes cardiovasculares. Então, no nosso país aqui, 50% das mortes cardiovasculares são correlacionadas à hipertensão, não foge outros lugares do mundo, ok? Eu acho que tem outro slide. Isso aqui é muito importante. Eu acabei de comentar com vocês que nós somos 36 milhões, esse número já está maior do que esse, brasileiros hipertensos, uma prevalência de 31%. É muita coisa. 60% são idosos. Então, por isso que eu falo que o idoso é uma faixa etária que a gente chama bastante atenção, nós temos que ter uma atenção muito grande. 50% das mortes por doenças cardiovasculares é por causa da hipertensão. E porque você começou a dizer, né, do problema de saúde pública, se nós formos fazer uma estimativa de gastos que eventualmente tem com esses pacientes hipertensos, com perda de trabalho, enfim, com tudo que acarreta a doença, quer dizer, nós estamos tendo gastos aí em torno de 4 bilhões de reais nos últimos 15 anos. Então, é para chamar a atenção que realmente nós temos que estar atento a essa doença, precisa ser melhorado as nossas qualificações, nossa qualidade de vida, a mudança de estilo de vida passa a ser importante, as nossas crianças têm que ser vistas de uma maneira diferente. Chamar atenção. Tem que melhorar a alimentação. A gente tem participação, a gente vai ler agora, mas é aquilo que o senhor falou, né? 95%, né, da prevalência de hipertenso tem a ver com os nossos maus hábitos, não é isso? Mudança de estilo de vida. Então, vamos mudar nosso estilo de vida, a começar pelos pequenos, a nossa alimentação, vamos nos movimentar.
Tem participação aqui, gente, da doutora Janaína, ligadinha aqui. Um abraço, doutora Janaína. Tem a Carmélia Vieira. Não sou, mas tenho pessoas na família. Olha aí. Oi, bom dia. Gostaria de saber se a pressão 10/9 e 9/7 para paciente de 37 anos é normal. Normal. Essa é a Jalé Costa. Normal. Eu estou frente, eu tenho uma pressão arterial abaixo de 12/8 ou 120/80, eu estou com os níveis normais. Mesmo que seja a pressão mais baixa? Estou com níveis normais. O que a gente chama atenção é que tem algumas pessoas que têm uma tendência de ter a pressão um pouco mais baixa. Isso. E aí a gente gosta sempre de lembrar aquelas situações clínicas em que isso pode piorar. Então, por exemplo, lugares fechados com muitas pessoas ou o calor faz com que eu tenha vasodilatação, sol, ficar de pé muito tempo. São situações que a gente deve evitar. Banho muito quente, porque aí eu tenho vasodilatação, a resistência do corpo cai, periférica cai, a pressão arterial cai. Então, o calor é muito interessante para o paciente que é hipertenso e toma vários medicamentos. Ele se sente bem na praia. Quando ele vai para a praia, ele está bem, porque a pressão tende a cair. Se o frio chega, a tendência é o contrário, a pressão arterial subir. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. Pelas suas explicações. Com certeza ajudou muita gente, tirou muitas dúvidas da gente. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Hipertenso. E nós vamos exibir agora mais um episódio da série A Cura da Alma Feminina. Você, mulher, se cobra demais? Pois é, Padre Adriano Zandoná vai nos dar dicas de como corresponder sem se cobrar muito. Querida mulher, que tem esse dom fantástico de iluminar os enredos do nosso tempo com a sua sensibilidade, que Deus ilumine você. Nesse vídeo, quero falar sobre um tema que eu tenho percebido como sacerdote também. O padre acaba sendo um pouco terapeuta da alma, tanto de homens quanto de mulheres, obviamente, mas de uma realidade que eu tenho percebido que tem ferido mulheres de várias idades e de todos os tempos com as quais eu tenho me deparado, que é a realidade do perfeccionismo e do excesso de cobrança. É notório, por exemplo, eu tenho um amigo empresário que me disse a diferença, claro, não quero acabar com os homens não, você que é homem, mas a diferença na empresa dele, das mulheres e dos homens. É claro que existe, cada caso é um caso, né? Não quero generalizar, mas ele me dizia do comprometimento das mulheres, quando elas pegam para fazer uma tarefa, quando elas acreditam num ideal. Tem até um bispo amigo que me dizia assim, que quando numa paróquia, se o padre senta, escuta a mulher, explica para a mulher o que ele quer fazer naquela pastoral, naquele movimento, e ela entende e abraça aquilo com ele, acabou. Ela vai dar a vida por aquilo. Não é? O homem a gente usa outra pedagogia. O padre chama o homem para o churrasco, para buscar alguém lá no aeroporto, para ajudar na reforma da paróquia. São linguagens diferentes. E esse meu amigo empresário dizia que as mulheres são dedicadas, comprometidas. Isso é muito lindo. As mulheres, você mulher, muitas vezes, não estou generalizando, mas você entende as coisas com uma profundidade de alma muito grande. Isso é muito bonito, mas as mulheres têm que aprender a dosar isso dentro de si para não se tornarem reféns do perfeccionismo. Porque existem muitas doenças de cunho psicossomático, dentre elas a fibromialgia, a enxaqueca, a própria depressão, que estão diretamente ligadas a esse gatilho de uma autocobrança excessiva e de um perfeccionismo desenfreado. É preciso que você aprenda a se respeitar, claro, exigindo de você sempre o que melhor que você puder dar, mas se respeitando nos seus limites. Você tem que ser para você, muitas vezes, como uma boa mãe que sabe entender quando o filho não está bem, que sabe entender que aquele dia o filho não é capaz de produzir tudo aquilo que ela esperava. Não cobre demais de você mesma. Faça o que você pode. O que você não pode, mulher, não pertence a você, pertence a Deus. Pelos teus filhos, faça o que você pode, sendo a melhor mãe que você puder, mas não sofra por aquilo que você não é capaz de fazer. Você não pode ficar 24 horas por dia com seu filho. Você não pode abrir a cabeça do seu filho e enfiar uma Bíblia lá dentro. Faça o seu melhor, ensine, se doe, mas entenda qual é a linha que separa o teu esforço humano daquilo que não cabe a você. E não se cobre excessivamente.
Respeite a sua verdade, respeite os seus limites, saiba descansar. Às vezes eu vejo mulheres que trabalham tanto, que chegam em casa e que têm uma mania de perfeição, talvez, né? Não quero conceituar, com muito respeito digo, mas que não se permitem descansar enquanto a casa não estiver impecável. Dê a você mesma a liberdade de dormir talvez um dia com a louça suja. Dê a você mesma a liberdade de talvez não passar roupa nesse dia e passar em um outro. Descanse, cuide de você. Eu sei que a vida é corrida e você tem que ser dinâmica, e você é, a mulher tem essa virtude impressa na alma de ser dinâmica, mas busque também cuidar de você, ir a uma academia se você gosta, ou ir à natação, aquilo que você pode, ou uma caminhada que seja aí na rua da sua casa. Cuide de você, vá ao cinema, converse com as amigas, faça aquilo que lhe é importante e não se cobre excessivamente, porque aquilo que você... é que nem um carro, se você força demais a máquina, mais hora ou menos hora o motor vai fundir, não vai aguentar. Então a máquina da tua alma, das tuas emoções, coração, respeite, não acelere demais, saiba fazer a manutenção periódica, que isso é importante, minha irmã. Que Deus te fortaleça, que pela ação do Espírito Santo Ele cure a tua alma, as tuas emoções, e te dê a graça de você se tratar com carinho, com paciência, com misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhosa série A Cura da Alma Feminina. Então ouvimos o recado, né, gente? Não vamos forçar muito não. Vamos cuidar um pouquinho da gente nesse final de semana? É a minha dica para você, tá certo? Na segunda-feira, você tem um vovô em casa, uma vovó? A gente vai dar dicas de como cuidar de idosos. Nós vamos estar com um geriatra e com um cuidador de idosos. É imperdível. E se você perdeu algum programa desta semana, assine o nosso canal Canção Nova Play. Tá certo? E a série A Cura da Alma Feminina tá lá no cançãonova.com. Um excelente final de semana para você. E mulher, cuide um pouquinho de você, tá certo? Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.